Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Gabriel Galípolo e o Pacto de Esquecimento Nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso portal de notícias para o Brasil a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o videozinho hoje é muito, mas muito rápido. Recentemente a gente teve mais um aumento da taxa de juros, né, da Selic, e já está em mais de 14%, sendo preciso, a taxa Selic está em 14,75% ao ano, né? Mais um aumento conduzido pelo Gabriel Galípolo e pela diretoria do Banco Central, que é toda indicada por Lula, pelo PT, por Fernando Haddad, né? E aí, é muito curioso, por quê? A gente passou 2024 inteiro dizendo que quando o Galípolo assumisse a diretoria do Banco Central, a taxa de juros ia continuar subindo e ia assumir do que se chama de campo progressista de esquerda, o debate, as reclamações sobre a taxa de juros. É isso que está acontecendo, né? A gente viu que na última reunião do Copom a repercussão foi quase nula, né? Os deputados viviam criticando Campos Neto, chamando ele de sabotador, inimigo do Brasil, ficaram em silêncio. A companheira Gleisi Hoffmann e o companheiro Lindenberg Farias, que eram figuras muito expressivas na crítica à taxa de juros, também ficaram praticamente em silêncio. E a gente tem hoje a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Vamos lembrar que 20 anos atrás o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, parabéns ao presidente Lula, ele quebrou o seu próprio recorde, né? Conseguiu, 20 anos depois, colocar a taxa de juros em 14,75%. Vai, inclusive, na próxima reunião do Copom, ao que tudo indica, quebrar mais um recorde e provavelmente a taxa Selic vai para mais de 15%. E aí, o que é interessante? Vai sumir do debate público cada vez mais o que é a política do Banco Central, as consequências disso e, consequentemente, um dos maiores mecanismos de transferência de riqueza para as classes dominantes vai sair do centro das atenções, como já está saindo. Para ter uma ideia, a despesa líquida de juros do setor público consolidado já supera 8% do PIB brasileiro. Eu comentei aqui no vídeo do canal, né? China e Brasil, parceria estratégica ou nova dependência, que a galera ficou comemorando o anúncio de investimentos chineses de 27 bilhões de reais em 5 anos. Cada aumento de 0,5% na taxa Selic tem como consequência aumentar a despesa financeira do Estado burguês brasileiro, aumentar o gasto com juros e serviços da dívida pública da ordem de 25 bilhões de reais. Então, o aumento da taxa Selic de 0,5% corresponde a um aumento da despesa com a dívida pública de 25 bilhões de reais. A galera ficou comemorando um investimento chinês em 5 anos de 27 bilhões. Vocês entendem a piada que é isso? E aí, o que é interessante? Veja, se passou 2 anos enganando o povo brasileiro, né? Passou 2 anos enganando a classe trabalhadora brasileira. Foram 2 anos mentindo, dizendo que o Lula estava lutando contra o Campos Neto e os juros altos. E 2024 inteiro eu passei dizendo isso é mentira, isso é teatro, isso é mentira, isso é teatro. Fui muito atacado mesmo. Mas aí a realidade tá aí chamativa. Veja, a tática usada para fazer esse teatro era personalizar o problema em Campos Neto. Veja, Campos Neto é um problema, mas ele não é o centro do problema. A taxa de juros não estava alta porque Campos Neto era bolsonarista, né? Não era essa a questão central. A taxa de juros estava alta e subindo de maneira injustificada por causa de um mecanismo estrutural de transferência de renda e riqueza a partir do Estado brasileiro para a classe dominante por meio da acumulação rentista. Então, os problemas estão no uso do Boletim Focus como um mecanismo de democracia direta do grande capital, na meta de inflação irreal de 3%, no próprio regime de metas da inflação, como é adotado no Brasil, na autonomia do Banco Central, na conta de capitais aberta, enfim, todo o debate estrutural foi tirado de cena e se resumiu ao fato de Campos Neto é bolsonarista, portanto, sobe os juros para sabotar o governo Lula. E aí era meio óbvio que
se é essa explicação simplista, tosca, meramente eleitoreira, quando o Campos Neto saísse e assumir do debate a situação dos juros estratosférico no Brasil, como está assumindo do debate. E aí eu vi que um economista ou outro começou a ensaiar uma mentira que é assim: ah não, Galípolo e os diretores do Banco Central, eles estão ainda se assenhorando da situação, no sentido de que a presidência de Galípolo só começou em janeiro. Então ele ainda está tomando ciência do que é o Banco Central. Veja, isso é falso, gente. Galípolo, ele já era diretor do Banco Central antes de virar presidente. Assim como boa parte dos diretores que estão aí já há meses, alguns até há mais de um ano. Então, assim, não é verdade, não é como se tivesse uma diretoria e uma presidência de uma empresa, por exemplo, que foi todo mundo demitido, aí tomou posse uma nova diretoria, uma nova presidência, e aí começou tudo do zero. Então, estão se ambientando com o espaço. Não, Galípolo já era diretor do Banco Central, né, antes de assumir a presidência, e boa parte dos membros da diretoria hoje do Banco Central eram diretores do Banco Central na época do Campos Neto. Então tem um elemento de continuidade. Não existe isso. A Galípolo está se ambientando. Isso é mentira. E aí, veja, eu citei aqui muito para vocês o texto do professor Pedro Paulo Bastos. Não existe alternativa? Uma interrogação. Está no site A Terra Redonda. Bota aí na tela, Maxwell. O professor Pedro Paulo Bastos, ele diz nesse texto categoricamente que a leitura de macroeconomia, o diagnóstico da inflação no Brasil, do Banco Central do Campos Neto e do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad era o mesmo. O mesmo. E aí, veja, é aqui uma coerência. Nesse sentido, na presidência do Galípolo, o diagnóstico errado, falso, instrumental para garantir os lucros do rentismo, segue o mesmo. O diagnóstico do que é inflação, de como se combate a inflação, da necessidade e aumentar permanentemente a taxa de juros para gerar mais desemprego, para reduzir a atividade econômica e por aí vai, sabe? E aí, o que é realmente chocante é que, sabe o que é que vai acontecer agora? Esse assunto vai sumir de tal forma que daqui a 5 anos, tudo constante, se a gente não tiver nenhuma mudança radical na conjuntura, praticamente ninguém vai comentar mais sobre o que foi o teatro de luta contra Campos Neto em 2024. E esse ponto é fundamental. A capacidade de apagamento da memória é um elemento indispensável da hegemonia petista. Usa um discurso falso, mentiroso, e que depois o tema simplesmente desaparece. E desaparece seja em ações, seja em omissões. Quero dar só 2 exemplos para vocês que eu acho muito interessante. Hoje em dia, praticamente ninguém lembra mais da aliança que o governo petista, tanto o governo Lula II quanto o governo Dilma I, tinha com a Rede Record. Então, o PT fez uma aliança estratégica com a Rede Record para se contrapor à Rede Globo, turbinou a Rede Record de dinheiro, os caras cresceram que só a porra. Objetivamente, a Record fazia realmente críticas ao PSDB, tinha uma postura mais crítica ao governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, quando estava na mão do PSDB, só que ninguém debate mais, nos dias atuais, a consequência prática dessa aliança. A Record se fortaleceu, turbinou de dinheiro, quando eles estavam por cima, eles rompem a aliança e viram a emissora base de apoio direta da ascensão da extrema-direita no Brasil. Então, é claro que a galera que estuda a comunicação, por exemplo, a galera que faz debate sobre democratização da mídia, lembra disso, debate e tal, mas fora, por assim dizer, da bolha da galera que é militante pela democratização da comunicação, esse tipo de tema não é debatido. É provável que você que esteja vendo esse vídeo, você nem saiba disso. Como é, Jones? Tinha uma aliança entre o governo Lula II e o governo Dilma I com a Rede Record de televisão era, gente, uma aliança, porque a tática petista, ao invés de democratizar a comunicação, foi fortalecer a Record para fazer um contraponto à Rede Globo. Feito? Isso simplesmente não é debatido, isso passa. E aí faz uma merda gigantesca, piora a correlação de forças para a classe trabalhadora brasileira, fortalece um aparelho ideológico que hoje tem papel central na onda neofascista e fundamentalista no Brasil, e depois some o assunto. Depois simplesmente não é debatido, e depois sumiu a história, perfeito? Assim como, recentemente, o Netflix, inclusive, lançou um documentário, Congonhas, Tragédia Anunciada,
Um bom documentário, diga-se de passagem. Nesse documentário se lembra um ponto que era o que chamava de apagão aéreo, né? E o tema apagão aéreo é uma merda, né? Uma estratégia da mídia burguesa para meio que comparar com os apagões elétricos da era FHC. Mas nesse documentário tem uma coisa que chama atenção. Veja, metade do governo Lula 1 cresceu já na demanda por aeroportos e tal, poder de compra da classe trabalhadora. E aí o sistema aéreo brasileiro passa de um número anual de 30 milhões de passageiros e vai para 100 milhões, ou seja, né, triplica o número de passageiros no sistema aeroviário brasileiro. Só que triplica o número de passageiros com os aeroportos tudo no mesmo canto, né? Tudo ali parado e por aí vai. E é claro, teve um gargalo, né? Teve um problema, voos atrasando, os aeroportos lotados, overbooking, falta de regulação e por aí vai. O governo Lula, em vez de ele aproveitar essa crescente demanda e o claro gargalo ali de infraestrutura para colocar em debate a política neoliberal no Brasil e a restrição ao investimento público com legados da época FHC, né, como a lei de responsabilidade fiscal e o dogma de fazer superávit primário, o governo Lula foi fazendo pequenos ajustes, pequenas regulações, infraero, não sei o que e tal, e simplesmente deixou que uma crise nacional de estrangulamento, de capacidade no setor estratégico da infraestrutura passasse sem que isso engendrasse nenhum tipo de grande debate nacional e enfrentamento aos marcos do neoliberalismo. Consequência prática, a explicação que pegou foi apelar para o racismo, apelar para o elitismo de vastos setores da classe média, dizendo que o aeroporto está virando rodoviária e que a culpa é da empregada doméstica que agora está andando de avião, porque agora tem muito preto andando de avião. Veja, não existe espaço vazio na política e nos grandes dramas nacionais. Se claramente tem um estrangulamento, tem um problema real de funcionamento do setor aeroviário, alguma explicação vai tomar o lugar como elemento central para dar sentido de entendimento para aquilo que as pessoas estão vivendo. Se o governo não se propõe a, por exemplo, dar uma grande explicação, além de ficar dizendo assim, mas isso acontece porque cresceu muito, porque agora trabalhador de avião, acontece, o que foi que aconteceu? A revista Veja foi lá e disse, não, é porque tem muito preto e pobre dando de avião, viu? Avião agora parece rodoviária. E foi isso que pegou. Então, esses temas eles vão sendo ocultados. E aí fica uma coisa que é muito curiosa, que só lembra quem é militante, né? E quem viveu e tal, e que por profissão ou por área de militância acaba lembrando desses aspectos, né? Então, a galera que é da segurança pública lembra muito da UPP, da nova lei de drogas, do RDD, do regime disciplinar diferenciado, a galera da comunicação lembra muito do que foi a imbecilidade petista da instalação da TV digital, a não adesão à Telesul, a manutenção da concentração das verbas publicitárias do governo nos grandes monopólios, etc, etc. Só que o grande público vai simplesmente esquecendo. Por quê? O campo petista ainda controla a maioria do que se entende como mídia progressista, esquerda alternativa no Brasil, controla a maioria da produção intelectual, né, e controla os maiores comunicadores, influenciadores e por aí vai, então os temas vão passando. Então preste atenção aqui. É bem possível, você que está acompanhando neste momento essa conjuntura, que daqui a 4, 5 anos, ninguém lembre mais que se passou 2 anos mentindo para o povo, dizendo que o governo Lula lutava contra os juros altos, contra Campos Neto, quando isso sempre foi um teatro. Prova disso é que nunca foi mudado a meta de inflação. Mudando a meta de inflação pelo próprio regime de política do Banco Central, necessariamente tirando essa meta de inflação de 3%, que é irreal, e botando para 4, 4,5%, por exemplo, com intervalo 2%, a justificativa oficial para aumentar a taxa de juros ia cair, porque a inflação ia estar no centro da meta. Isso nunca foi feito. E aí, eu aposto com você que daqui a 4, 5 anos, eu vou lembrar disso, vocês que acompanham o meu canal, acompanham os debates que a gente faz, o Farol Brasil, vocês vão lembrar disso, vão conversar com um coleguinha do lado, e que ele nem vai lembrar, se brincar, não vai lembrar nem quem é Campos Neto. Perfeito? Vocês entendem a malícia? E aí, se cria uma falsa sensação de tranquilidade, que é como se o tema passou. Mas veja, hoje o Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes. Os juros continuam subindo, né? Você conversa com qualquer pequeno comerciante e ele está reclamando do custo do crédito. O problema segue lá. Mas vem cá, se o problema segue lá
e o que se chama majoritariamente de esquerda no Brasil deixou de debatê-lo porque acabou o teatro, alguma explicação vai ficar no lugar, né? Porque assim, é isto. Milhões de brasileiros estão sentindo na pele e não estão conseguindo pagar suas dívidas, e são pequenos comerciantes, não estão conseguindo ter acesso a crédito, estão tentando financiar uma casa, o juros está na estratosfera, na desgraça. Então, assim, alguma explicação vai ter que ter, vai circular. Qual é a explicação que vai circular como hegemônica? Tudo constante hoje. O juros está alto porque o governo gasta demais. E o governo tem que gastar menos, que é ir para os juros descer. Aí vai ficar mais barato financiar uma casa, financiar o carro, para quem é comerciante conseguir o crédito para sua loja, para sua academia, para seu salão de beleza e tal e tal. Uma explicação falsa, adaptada à ideologia neoliberal, mas como agora você criou um pacto de silêncio sobre o tema, fica mais fácil para essa narrativa se difundir, percebe? Aí depois, a galera não sabe, não, mas é porque a maioria do povo brasileiro agora está se declarando de direita, nós estamos perdendo a batalha ideológica. Temos que voltar para a base. Voltar para a base para quê? Para mentir, para ser dissimulado, para ser cínico, para não ter nenhum nível de firmeza ideológica, para não colocar em debate os temas reais de interesse estratégico da classe trabalhadora, para mentir por 2 anos para as pessoas dizendo que o problema era só Campos Neto, sem debater a captura da política monetária, que é a política do Banco Central, pela banca privada, pelo sistema financeiro, e realmente colocando em questão a luta contra essa captura. Aí, para concluir, né? Aí o José Dirceu, né? Importante dirigente, petista, figura de proa e tal. Aí o José Dirceu vai dar uma entrevista para o grupo Metrópole, né? E diz assim: Dirceu sobre o Banco Central. Taxa de juros de 12,75 é um crime. E aí, quem é o responsável pelo crime? Aí o Dirceu fala: não vou falar do Galípolo, eu critico a política do Banco Central. O Galípolo, menino de ouro de Haddad, indicado por Lula e por Haddad para ser presidente do Banco Central. Sabe? Aí, tá ligado? Então, preste bem atenção. Eu repito isso, eu venho falando muito isso no canal. O povo não é burro. Não é porque na sua bolinha não se fala mais da taxa de juros, não se fala mais do absurdo que tá um financiamento para uma casa, um financiamento para um carro, pegar um empréstimo para quem é pequeno e médio comerciante. Não é porque na sua bolinha não se fala mais que o povo não tá sentindo isso. O povo não está sofrendo com isso, que o povo não está conversando com isso. E é assim, se o que se entende como esquerda não dá uma explicação, não existe vácuo na política. Vai surgir outra explicação no lugar que vai colar, que vai dar explicação para as pessoas. Mesmo que a maioria do que se entenda como esquerda no Brasil decida participar desse vergonhoso pacto de esquecimento nacional, simplesmente deixar de falar do senhor Gabriel Galípolo e sua política praticada no Banco Central. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho desse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo, até a próxima.